dois textos que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro é o Salmo 51 e depois Lucas 8, 22. Salmo 51, depois Lucas 8, 22. Existem dois tipos de medo que o homem é submetido enquanto ele existe: o medo consciente e o medo gerado pelo seu inconsciente por causa do engano. Dois tipos de medo a gente vive no nosso cotidiano: o medo consciente, você sabe por que tem medo, e o medo inconsciente gerado por engano. E eu quero ler esses dois momentos aqui para que eu possa justificar o que eu estou falando com você. O primeiro medo e a primeira observação que nós vamos ver é a palavra de Davi, o rei de Israel, que em determinado momento caiu em pecado. E quando ele caiu em pecado, nós conhecemos a história, e a Bíblia não esconde o pecado dos homens de Deus. A Bíblia diz que Davi pecou quando desejou uma mulher casada, por tê-la visto se banhando nua, e aí armou uma maracutaia para que o marido dela morresse e ela ficasse viúva, e Davi então pega essa mulher para ele. E quando isso acontece, o profeta é chamado por Deus para dar um recado para Davi: fica atento, porque numa reunião como essa, Deus usa o profeta para mandar uma mensagem direta para você. E foi o que aconteceu lá. Deus chamou o profeta Natã e disse para Davi: avisa ele que por causa do pecado dele, que matou Urias, que apanhou a mulher de Urias para ele, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o filho gerado do pecado vai morrer. E segundo, a espada não vai se afastar da família dele. Ou seja, a morte não vai se afastar da sua casa. Essas são as consequências do pecado de Davi. Isso vai acontecer sempre com a gente, pastor? Não sei. Isso aconteceu com Davi. Eu só sei que o pecado tem consequência. Agora, se alguém da sua família vai morrer porque você pecou, eu não posso te dizer. Mas o fato é que o pecado traz a morte da alma. E a morte da alma, ela é pior do que a morte do corpo. Porque se uma pessoa morreu no corpo, mas a alma dela foi salva, ela foi para a glória. Mas se uma pessoa morreu no corpo e a alma dela for condenada, ela vai direto ao inferno. É pior. Então agora, Davi está no momento de contrição, no momento em que ele conversa com Deus, e ele está agora arrependido, ele está contrito, porque o pecado de Davi foi consciente. Ele sabia que estava errado, e esse pecado consciente poderia levar Davi a patamares piores de destruição, se não fosse o seu arrependimento. E aqui agora a gente vai ver o discurso dele arrependido. Salmo 51 diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, eu sou consciente. Olha o medo consciente, né? Ele sabe que pecou. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Quando é que o pecado está sempre diante da gente? Quando ele acusando a gente que a gente está errado. O pecado traz isso para o ser humano. Para quem conhece a verdade, o pecado traz acusação, e o inimigo se aproveita disso, e muita gente até se mata por causa de tanta acusação. Verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o pedido de Davi agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Eu acho que essa oração deveria ser feita por todos nós, todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ei, crente quando peca, perde a alegria da salvação. Crente quando peca e vive no pecado, não tem paz. Crente afastado da igreja é um escombro, andando por aí sofrido. E ele diz aqui, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi está virado do avesso diante de Deus, né? O pecado traz um medo consciente. Por que Davi está arrependido? Porque ele sabe das consequências, há um medo tenebroso, e ele conhece essa verdade. Mas agora eu vou levar você para um outro momento, de pessoas que andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus, porque tem muita gente hoje no nosso país, que anda com Jesus, é da igreja, anda com Bíblia debaixo do braço, ou é de uma determinada religião, mas não conhece verdadeiramente Jesus. Abra Lucas 8, verso 22 ao verso 25. Lucas 8, 22 e 25. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um vento, forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Medo, apavoramento, o barco vai afundar. No filme que a gente viu ontem no cinema, filme de animação, parecia mesmo que o barco ia afundar, um negócio tenebroso. E os discípulos começaram a gritar, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Acredito que eles gritaram muito mais do que isso. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E disse: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quem é esse cara? Se eu e você estivéssemos lá no convívio, a gente ia dizer: uai, vocês estão andando com ele, não conhecem ele? Vocês estão andando com ele, já viram coisas mirabolantes que ele fez? E você acha que tem alguma coisa impossível para ele, uma vez que a Bíblia diz que ele estava desde a criação do mundo, porque ele criou todas as coisas. Então ele, sendo Deus, Filho, ele junto com o Pai e com o Espírito Santo, lá no Gênesis, criou todas as coisas. Então ele deu ordem para
aquilo que Ele criou. Ele criou os céus e a terra, diz a palavra. Ele criou o vento, Ele criou as tempestades e Ele criou o mar. Para Ele isso era comum. Mas o grande problema da raça humana então são os dois medos que acontecem na vida de todos. Um medo é consciente, porque aquele que sabe que está no pecado tem um medo terrível de Deus e do diabo. Eu vivi isso durante muito tempo, e eu não sabia de quem eu tinha mais medo, se era do diabo ou se era de Deus, porque eu pensava, ou Deus vai me dar uma lapada, ou o diabo vai me dar uma pegada, um dos dois, porque eu sabia que a minha vida estava toda arruinada, né? E aí isso me atormentava muito, e me fazia cada vez mais ser aquele homem ébrio que eu era. Agora eu olho para essa palavra e vejo homens que andaram com Jesus, e eu quero olhar para esses dois textos e pensar com você. Primeira coisa que me vem à cabeça é: só não tem medo de tempestade quem conhece o seu futuro e sabe o que vai acontecer. Qual foi a primeira frase que a gente leu? Jesus virou para eles e falou o que com eles? Vamos ler de novo? Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, leia comigo, Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, mais forte, mais forte. Se Jesus falou que vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Ué, mas tem a tempestade. Ué, mas tem as ondas. Ué, mas tem o mar. Ué, mas tem as dificuldades da vida. Ué, mas tem falta de dinheiro. Ué, mas tem a morte que vai assolar a nossa família. Se Jesus disse que vai chegar do outro lado, você pode saber que Ele vai chegar do outro lado, e você vai chegar do outro lado com Ele. Não tem nada que possa interromper a ação do soberano Deus, do Todo-Poderoso, que agora estava habitando entre eles. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é o grau da sua intimidade com Deus e o grau da sua dependência dEle em relação àquilo que você é no seu dia a dia, porque isso definirá o quanto você será feliz, pacificado, ou o quanto você viverá uma vida de tormento. Porque a Bíblia diz que no mundo teríamos muitas tempestades. Isso é para todos. Eu comecei o culto falando isso. Olhando para esse texto, a gente observa então que só existem dois tipos de pessoa hoje em dia: os que creem e andam com Deus, e os desesperançosos, inseguros, que não conhecem Jesus, não têm intimidade nenhuma. Eu não sei se você tem visto isso aí na rede social, mas tem um camarada que anda pesquisando sobre Jesus, e ele anda abordando as pessoas na rua. 90% das pessoas que ele aborda, ele pergunta: você conhece Jesus? E as pessoas dizem não. Mas sabe qual é o pior? O pior é quem anda perto. O pior é quem já ouviu falar. O pior é quem é religioso. O pior somos nós, que o tempo todo temos a chance e a oportunidade de conhecê-lo profundamente. E o mais interessante ainda é que Ele quer ter um relacionamento íntimo, pessoal com você. Ele disse: buscar-me-eis e vai me achar quando o seu coração for de todo me buscar. Ou seja, eu quero, no dia que Ele foi ceiar com os seus discípulos, antes de ser entregue para a crucificação, sabe o que Ele declarou para esses mesmos homens que não conheciam Ele? Ansiei muito comer convosco essa Páscoa, essa ceia. Deus, na pessoa de Jesus, quer ter relacionamento próximo, fluente com você, e a sua vida será transformada, e a sua vida será acalmada, e as suas tempestades serão com certeza aplanadas. O mar revolto que tem assombrado sua casa, seu casamento e a sua vida, será ele totalmente acalmado, porque foi Deus que criou todas as coisas.
Essa é uma verdade que eu não abro mão, porque é nela que eu creio. Ainda que venham para nós, e daqui a pouco vai chegar as lutas do nosso cotidiano, você não sabe nem eu, falei isso hoje de manhã, olhando para minha neta, e eu fui no aniversário da minha sobrinha semana passada, de 15 anos, uma festa, quem não estava lá? Minha mãe não estava lá, e a gente comentava, ela ia achar lindo, e aí eu olhei para minha neta essa semana e pensei, será que eu vou ver os 15 anos dela? Eu não sei, você sabe? Nós não sabemos, só que eu sei de uma coisa, eu não quero passar essa vida sem conhecer no profundo esse Jesus, que pode salvar a mim e já salvou, e pode salvar a minha neta, e um dia nós vamos morar eternamente no céu. Essa é uma verdade que eu não abro mão, e mesmo que eu não veja os 15 anos dela aqui, porque eu não sei, mas um dia nós vamos estar na eternidade. A nossa garantia não é para esse mundo, a nossa garantia é para a eternidade. É claro que eu quero hoje já viver da bonança de Deus sobre a minha vida aqui, mas não é isso só que nós queremos, porque isso é muito pouco, diz a palavra. O mais ainda está por vir. Futuca aí quem está do seu lado e fala assim, com Jesus o melhor ainda está por vir. Precisa ser realçado isso, porque quando eu olho para o texto, eu vejo essas duas figuras, um homem que conhecia a Deus e desobedeceu, e trouxe uma tragédia para sua casa, e agora está dizendo para Deus, não retire de mim o teu espírito, renova e traz de novo a alegria da tua salvação. É sinal de que o salvo tem uma alegria diferente do perdido. E a alegria do salvo não está ligado à droga, não está ligado à orgia, não está ligado às nights, não. A alegria do salvo está ligada àquilo que Deus derrama do céu sobre você. Essa é uma verdade que eu também não abro mão. Só que olhando para isso, muita gente da nossa geração tem vivido muitas lutas, e verdadeiras tempestades, e essas tempestades são comuns a todos e serão comuns a todos. As outras pessoas nunca saem delas devido às suas escolhas. Tem gente que só vive da tempestade. Eu já dei um exemplo aqui, né? Parece a família Adams, que tem aquela nuvem preta em cima ali o tempo todo, tome-lhe raio, tome-lhe trovão, tome-lhe raio, tome-lhe trovão, né? Tem gente que parece que vive uma desgraça dessa. E sabe por que vive? Porque ainda não conhece Jesus. Porque se conhecesse, tivesse intimidade com Ele, ia dizer para Jesus só uma coisa: Senhor, dá para tirar essa nuvem preta que está sobre a minha vida? Essa nuvem escura, essa nuvem densa, essa nuvem de temporal, essa nuvem de raios que está sobre mim. E é simples, Jesus vai dizer e responder para você: aquele que confia em mim, né? Aquele que crê em mim, aquele que observa os meus mandamentos. Nós temos inúmeros textos na Bíblia que vão dizer, e daqui eu vou ler alguns: usufruirão da minha bonança. Ele disse: eu sou o príncipe da paz. Não tem paz maior para ser vivida nessa terra, a não ser a paz de Cristo, a paz de Jesus. Gente, não tem maior paz do que essa. Não tem dinheiro na conta que resolva, cocaína no nariz que resolva, maconha na cabeça que resolva. Essa paz, ela é sobrenatural, ela é poderosa. E é dela que muitas vezes as pessoas ainda se esquivam, porque a Bíblia nos conta que Deus usou uma tempestade lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Deus usou uma tempestade para destruir a raça humana no primeiro momento da história, por causa do seu estado pecaminoso. A Bíblia diz que quando Deus resolveu tirar Noé daquele momento, é porque o mundo estava tão tenebroso, que parece coisa que está acontecendo hoje em dia. Se prepara, cuidado, porque não está muito longe disso acontecer de novo não, porque a coisa lá fora está tenebrosa. Antigamente você não ouvia e não via as coisas que nós estamos ouvindo e vendo hoje em dia. Cada vez mais os satanistas estão
aflorados na sua batalha cotidiana e não estão escondendo mais o que eles estão fazendo. Pau vai quebrar, você tem que vir quarta-feira à noite, porque quarta-feira à noite é o dia do soldado aprender sobre batalha espiritual, é o dia que a gente estuda sobre batalha espiritual, e vamos continuar. Como que age um demônio, como que ele atua na minha casa, como que ele atua no meu casamento, como que ele atua na vida de uma criança. Nós temos aprendido muita coisa boa aqui já há bastante tempo, não deixe de vir, porque essa é uma verdade. E quando Deus então destrói aquela raça humana, por que que aconteceu isso? Porque o pecado e o afastamento de Deus trouxe tormentas para aquelas pessoas. E elas poderiam perguntar, por que que está acontecendo? A resposta de Deus seria para elas: vocês não ouviram o que Noé disse, vocês não ouviram a minha mensagem. Deuteronômio 30:19, Deus fala: eis que trago os céus e a terra como testemunha contra vós, e que eu te dou a opção de vida ou de morte. E ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a sua descendência. A visão que Deus dá para o ser humano, o relacionamento que Ele quer ter com você, é uma visão de vida abundante, é uma promessa de vida abundante para você e a sua geração, a sua família. Não é uma coisa de religiosidade, nem falo de religião aqui. Faço parte de uma religião que é muito organizada, muito boa, mas nós não vendemos o peixe da religião. Nós vendemos o relacionamento do ser humano com esse Jesus, que perguntaram: quem é esse que os ventos e o mar lhe obedecem? Você acha que os seus problemas são tão grandes? Próprio mar, próprio vento obedece à voz desse homem que habitou entre nós. Também a Bíblia diz que a família de Noé estava na tempestade, mas nada de mal lhes aconteceu, porque obediência gera bênção de Deus. Obediência gera bênção de Deus. É impossível um ser humano obediente a Deus ser um amaldiçoado. Impossível. Por quê, pastor? Porque Deus diz isso na sua palavra. Deus diz na sua palavra e Ele não volta atrás naquilo que Ele fala. A Bíblia fala que há prosperidade sobre a vida dos seus servos. Li o texto ainda há pouco: aquele que semeia pouco, colhe pouco; aquele que semeia muito, do muito viverá. O tempo todo a Bíblia traz para nós essa verdade. Estar nas tempestades e não sermos destruídos por ela é o nosso maior mistério. E esse mistério só pode ser explicado quando nós passamos junto com aquele que detém todo o poder consigo, o nosso Jesus. Porque Deus age antes, durante e depois das tempestades a favor daqueles que creem nele. Antes, durante e depois. Diga comigo: antes, durante e depois. Para Deus, tempestade é coisa boba. O que importa para Ele é o relacionamento com o ser humano. A maior tolice que o ser humano pode fazer é andar sem Deus. Bobo, boba, não tem noção. Só que a gente não fala isso, porque senão as pessoas vão chamar a gente de soberbo. Mas não é que somos soberbos, é que a gente não abre mão mais disso. A gente não abre mão, eu não abro mão mais disso. Diante de tudo, diante de um pensamento, diante de uma possibilidade, diante de uma ameaça, parar e dizer: Deus, socorro. Senhor, estamos começando o nosso dia. Hoje pode acontecer tanta coisa, mas o Senhor é poderoso. E eu entrego, aí começa a lista, né? Eu entrego minha mãe, eu entrego meu pai, eu entrego meu marido, eu entrego minha esposa, eu entrego meus filhos. Eu entrego a igreja. Senhor, está em tuas mãos. Supre, guarda, abençoa, proteja. Isso é a primeira oração da manhã. Aí chegou na hora do almoço, vai comer o rango lá, mesmo que seja rápido. Senhor, obrigado por esse papá, porque se está aqui nessa mesa, porque o Senhor supriu.
Obrigado, porque o céu está aberto aqui agora, e essa comida vai fazer bem ao meu corpo. Obrigado, Senhor. Abençoa também e alimenta. Aí vai de novo, todo mundo de novo, alimenta, Senhor, abençoa. Aí vem a noite, ou seja, relacionamento contínuo com Deus. Eu posso ter a convicção junto com você que Deus para ouvir sua oração, amém? Deus para te ouvir, porque Ele gosta. A Bíblia fala que no início de tudo só tinha um homem, e Deus tinha um relacionamento pessoal com Adão, conversava com ele todo dia ao cair da tarde. O texto do Evangelho de Lucas mostra que assim como seus discípulos escaparam dessa calamidade, quem anda com Jesus no barco não sucumbe quando as tempestades vierem. Aí a pergunta, né, que a gente já fez, a gente ouve sempre, os pregadores sempre usam esse texto: por que Jesus estava tão tranquilo? O barco estava sacudindo todo. Primeiro que ele estava cansado. Ué, mas Jesus não era Deus? Jesus era Deus e era homem. Na hora que ele está descansando, ele é homem. E na hora que ele levantou, que ele olhou para aquela tempestade toda, quando ele estendeu a mão, ele era quem? Ali era Deus. E ele falou: cessa, mar, vento, segura a sua onda aí, dá um tempo. E a coisa acalmou. Agora sabe o que aconteceu depois? Eles iam atravessar e chegariam numa ilha, num lugar chamado Gadara. E quem que tinha em Gadara? Gadara tinha um cara possesso, endemoniado, que vivia dentro dos sepulcros, acorrentado. E a Bíblia diz que quando Jesus botou o pé na terra, os demônios se manifestaram e falaram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Ainda não chegou a nossa hora. Ou seja, o que você veio fazer aqui? Sabe o que a gente deduz? A Bíblia não fala, mas a gente deduz que aquela tempestade toda tentou sacudir o barco para jogar a turma na água, para Jesus não chegar em Gadara, para não libertar aquele homem que estava preso no sepulcro. A vida espiritual é assim, né? Muitas lutas e muitas demandas. Posso te falar a verdade? 90% das lutas que você enfrenta são espirituais. 90% das lutas que você enfrenta são lutas espirituais. Aonde está isso, pastor? Efésios capítulo 6, verso 12. Põe para mim, filha. Efésios 6, 12. Leia comigo, porque Paulo fala isso. Vamos junto? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, são pessoas. Carne e sangue são pessoas. Não temos que lutar contra carne ou sangue, só vocês. Mas sim Fica ligado aí, irmão. Fica ligado, hein? Fica atento, irmã. Família. Você está pensando que você é esperto? Hoje de manhã eu falei em texto que o Senhor Deus liberou um anjo para libertar o povo do Egito, celebrando a Páscoa. Deus mandou um anjo para ir na frente do povo para o deserto. E aí a Bíblia fala que ele ia dar vitória do povo contra heteus, perizeus e aqueles efeus todos que a gente enjoa de ler o nome deles, que eram todos inimigos. Um anjo só seria suficiente para detonar todos os exércitos levantados contra o povo de Israel. E aí eu disse de manhã: se Satanás mandar um anjo só contra a sua casa, se você não tiver a sua casa selada com o sangue do Cordeiro, ou seja, que você não entregou sua vida para Jesus, coitado de vocês. Coitado de você. Mas você pode mudar isso hoje, declarando a sua fé em Jesus Cristo e sendo servo do Deus Altíssimo. Essa é o que a palavra nos ensina. Então, a Bíblia mostra que Jesus no barco dá ordem àquela tempestade. No Evangelho de Lucas mostra como os discípulos escaparam, porque
toda a autoridade estava sobre Jesus. Mateus capítulo 28, verso 18, ele mesmo declara: e aproximando Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Na hora que você estiver na maior furada da sua vida, se você lembrar de clamar o nome de Jesus, você está chamando aquele que tem toda a autoridade contra tudo que acontece nesse planeta. Entendeu? E dali pode sair uma ordem da eternidade. Se for espiritual, aquela coisa toda vai fazer assim, ó, chup, vai embora. É maravilhoso entender e saber que nós estamos em aliança eterna com esse Deus todo-poderoso e soberano. Por isso Jesus precisa estar em seu barco, em sua casa, em sua vida, para que no ato de uma tempestade, elas virão, mas você e eu, nós estaremos seguros. E aí nós cantamos há poucos dias aquela música antiga, né? Me falte água e o alimento, ou o suprimento para o amanhã que vem. Nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Você só precisa de Jesus, irmão, não precisa de mais nada não. O que você tem já é muito, o que você vive já está bom, tudo aquilo que você construiu aqui já foi maravilhoso. Só que enquanto você não tiver Jesus, você não tem nada. Agora, se você tiver Jesus, você tem tudo. E é isso que precisa ficar bem resolvido na vida do ser humano. Naum, capítulo 1, verso 3, diz assim a Bíblia: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Quando Jesus está no barco de sua vida, das nossas vidas, o sentimento está descrito no capítulo 3 do livro de Salmos, do verso 1 ao verso 8, quando o salmista diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam as milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo, a tua bênção está sobre mim. Faça assim, ó, a sua bênção está sobre mim. Eu recebo essa bênção, você recebe? Sua bênção, sabe por quê? Porque eu sou povo escolhido teu. A Bíblia diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Não quero saber de mais nada, eu só quero saber da presença do Senhor na minha casa e na minha vida. É isso que eu preciso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo está na mão dele. Faça o que você fizer, viva o que você viver. Se você estiver com Ele, meu irmão, no final sempre teremos êxito. Não estou falando que você vai prosperar e ficar rico mais do que tu. Não, nós temos a vida abundante dele em nós. Até mesmo na hora da enfermidade. Até mesmo na hora do desemprego. Fiquei desempregado uma vez. Duas, aliás. Acabou o dinheiro todo, já contei isso aqui. E acabou o gás também, nessa hora acaba tudo, até o gás. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Nessa hora não quer pedir nada a ninguém, né? Morava nos fundos da casa da minha sogra, sobre a casa da minha cunhada. Poderia
Mas naquela hora foi o dia mais crítico da minha vida, quando eu me vi sem dinheiro nenhum. E o gás acabou. E eu me lembro direitinho que naquela época ainda era R$ 50 o botijão de gás. Olha, já faz tempo. Está dobrado o preço agora, né? E aí eu fiz uma oração. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí Malaquias 3,10 fala o quê? Trazei os dízimos de ofertas à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós maior abastança. E eu lembrei desse texto, naquele momento, e é nessa hora que quem confia em Deus tem intimidade com Ele, em vez de fazer igual os discípulos, falar, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Naquela hora eu botei meu joelho no chão e falei, Deus, socorro. Então a palavra diz que eu poderia fazer prova de ti, não tem de onde tirar não, Senhor, acabou o gás. Gente, não sei do nada, não sei se foi eu ou se foi Zilma. A gente foi mexer lá nas roupas e tal, daqui a pouco enfiar a mão no bolso da bermuda, 50. Aleluia, o feijão vai sair, né? Nunca mais, aliás, já tive outra oportunidade que eu fiz isso também com Deus. Mas sabe o que? Quando você confia nele, ele o tempo todo trabalha por aqueles que nele esperam, diz a palavra. O salmista diz assim, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Ei, você está precisando desse relacionamento com Deus. Pastor, estou precisando mesmo, porque eu estou precisando de dinheiro, então não vem não. Não é isso que eu estou falando. É a intimidade de entender que Deus supre as nossas necessidades. A palavra diz que na hora da crise, você tem por quem gritar, e por quem você grita é aquele que detém em suas mãos todo o poder. Nós acabamos de ler agora. O salmista diz aqui que havia terror, que havia acusações e abandono. O salmista chama o Senhor de escudo, ressuscitador, mostra um relacionamento profundo com Deus, que há um sustento divino, que há uma repreensão de todo medo, que Deus é o seu escudo, que é o seu defensor, e que há no Senhor salvação. Ainda que as lutas venham para todos nós, eu vejo muitas vezes que Deus transforma as lutas em crescimento, sabia? A sua luta, a sua batalha, é a hora que você mais cresce. Pode prestar atenção, na bonança a gente não cresce nada não, mas na hora que a gente tem luta é a hora que a gente mais cresce. Que pena, né? Porque a gente fica com medo de pedir a luta para o Senhor, e quando a luta vem a gente sofre a beça. Mas essa é a verdade. E aí um determinado homem de Deus chamado Moody escreveu uma frase que diz assim, o martelo esmiuça o vidro, mas forja o ferro. O martelo esmiuça o vidro, mas é ele mesmo que forja o ferro. Ou seja, quando nós estamos submissos a Deus, Deus está naquele momento de luta, forjando o seu caráter, forjando sua fé, dando um modelo nesse crente, nessa crente, que talvez esteja aqui hoje à noite, vivendo batalha. Você espera um cadinho que Deus está só amassando umas partes suas aí, que estava precisando de ser amassado para você tomar uma nova postura. Diga amém. Diga assim, faz mesmo, Senhor. Porque não dá para você continuar bonitinho, formosinho, entrando no inferno, não. A gente precisa de uma esculpida de Deus. E de vez em quando, essa semana para mim foi uma semana esculpida. Coisa de velho, mas tem um tal de dor de nervo ciático que só Jesus, meu Deus. Passei a semana toda com dor, essa desgraça não passava. Eu falei, Senhor, se for um demônio, manda sair. Se não for, esse remédio dá um jeito. Coisa de velho é um negócio sério, né? Só ele que conhece, eu não. Isso aqui foi uma ocasião. A segunda frase é, a adversidade é a poeira do diamante com que os céus costumam polir as suas joias. Meu Deus. O nome do cara que falou isso foi o tal de... Não vou nem falar não, que eu vou arriscar, vou errar.
A adversidade, a luta que você passa, é a poeira do diamante com que os céus costumam polir as suas joias. E você é uma joia do Senhor, amém? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Se Deus está polindo você, é para você ficar mais bonito. E agora cuidado, vou te mandar uma outra mensagem. Tem gente que está insistindo com coisas que Deus já disse, que fechou a porta, e você continua insistindo, e não vai dar certo, você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro. E Deus já falou, fechei, filho. Está na hora de você procurar outra coisa para você fazer. Porque enquanto aquilo que você está fazendo está tirando o seu tempo comigo, isso que você faz não está servindo para você. Ou você acha que Deus vai ter que desenhar na nuvem? Deixa eu falar uma coisa para você, agora bem claro, entre aspas. Tem trabalhos que para crente não serve. Se os trabalhos que você vai fazer não vai te dar a oportunidade de ter tempo para Deus. Pega essa aí, porque senão você não vai prosperar nunca. Você acha que Deus vai deixar você prosperar porque você não tem tempo com Ele? Você acha mesmo? Só se Ele não amasse você. Porque se Ele não amasse você, ó, se dane. Mas não é isso. Ele quer que você esteja perto dEle. Ele quer que você esteja em unidade com Ele. Então pega isso, porque às vezes a gente olha essa ralada que a gente está ganhando aí, e a gente não acorda para entender que é a gente que precisa mudar o rumo. E hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que ele falou assim, Deus literalmente, pastor, virou para mim e falou, o seu tempo em tal lugar acabou, fechou. E aí eu fiquei observando e ouvindo ele falar, contando a história, eu pensei, rapaz, se fosse comigo eu ia ficar encucado com o negócio. Simplesmente ele teve 3 respostas de Deus, e nunca vá por aquilo que você acha, sempre espere Deus confirmar. E Deus falou com ele assim, acabou. 3 pessoas chegou para ele e falou, acabou. E ele falou, então acabou. Mudou a história. Quando nós conseguimos entender isso, a gente não vive essas lutas todas que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Quando Jesus chegou para os discípulos e falou, nós vamos atravessar o lago, acabou. Nós vamos atravessar o lago, acabou. Se vai ter tubarão, se não vai ter tubarão, se vai ter traíra, não vai ter traíra, se vai ter tempestade, não vai ter tempestade, se vai ter vento, não vai ter vento. Quando Jesus disser para você, nós vamos atravessar o lago, pode esperar que você vai chegar do outro lado. É claro que a luta vai vir, mas a luta vem para treinar a gente da nossa fé. Aí é bom, porque aí você enrijece sua fé, fica mais firme. E esses homens, depois desse evento, provavelmente aumentaram em muito a sua fé. Para encerrar, existem alguns passos que são necessários que a gente dê então, para que se afastem de nós as tempestades que vão muitas vezes causar muitos danos, ou até mesmo destruir pessoas que a gente ama. Primeira coisa, só entre no barco onde Jesus está, e onde Jesus está, não dá para olhar para trás. O povo, quando saiu do Egito, ficou olhando para trás. Quando tinha uma dificuldade, ficava reclamando, porque lá no Egito tinha comida para comer, tinha não sei o quê, mas era escravo. Só entre no barco onde Jesus está, e entrando no barco, estando Jesus, não olhe mais para trás. Por quê? Porque Jesus disse, nós vamos atravessar. Porque do outro lado é outra história. Sabe por que você está afastado de Deus até hoje? Que você está olhando para trás, um saudosismo com o pecado, agarrado com os maus hábitos, presa com os maus costumes, e isso só traz para você a cada dia mais tempestade ainda, que você não tem paz.
Você não tem vida. Preste atenção no que Deus está falando com você. Entre no barco onde Jesus está. Você tem ido em muitos lugares que você sabe, Jesus não está lá. Você tem andado com muita gente que você sabe que não anda com Jesus. Você tem prestado contas da sua vida para pessoas que só querem o seu mal a título de serem seus amigos que não são. Seus verdadeiros amigos são aqueles que comungam da sua mesma fé. Para com esse negócio de ficar mendigando relacionamento com pessoas que não te amam. Tem uma pessoa aqui hoje, claramente Deus está mandando eu dizer isso, que está mendigando um relacionamento com alguém que não ama você e tem feito de você só humilhação. A sua vida está cheia de temporais e tempestades só por causa dessa pessoa. Deus diz para você separar e acabar com esse negócio hoje, porque senão essa pessoa vai levar você à morte. Não olhe mais para trás. Jesus entrou no barco, você entra com Ele. E Ele está te chamando hoje para esse relacionamento. Entre no barco com Jesus e não olhe para trás. Há pessoas que se aproximam de nós para nos impedirmos de ter um relacionamento próximo num barco com Jesus. Namoro, noivado, negócios, carimbos, festas, parcerias, profissões, muita coisa está amarrando muita gente de Deus aí. Eu escrevi aqui, canoas furadas, que muita gente está entrando, está afundando, e fica assim: eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus não está vendo isso que estão fazendo comigo. Eu acho que a culpa é de Deus. E fica apontando para o céu. E Deus não está nem respondendo você, porque Ele sabe que essas perguntas e essas falácias suas são totalmente incongruentes. Não fazem sentido, porque quem escolheu foi você. Quem tem escolhido isso somos nós. Segundo lugar, atitudes que precisamos ter para que possamos estar no mesmo barco de Jesus e sermos socorridos em nossas tempestades. Enfrente as suas tempestades crendo em Deus, crendo que o Senhor pode solucionar as suas batalhas. Porque quando nós não cremos no Senhor, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, no livro de Hebreus. É impossível agradar a Deus sem fé. Na verdade, que até crente passa por tempestade, mas tempestade na vida de crente é para mobilizar o nosso melhor, que é a nossa fé, e não o nosso pior, que é a nossa incredulidade. Davi está lá, apavorado: Senhor, manda de volta aquela alegria da salvação, Senhor. Eu estou aperreado, meu coração está angustiado, não dá, eu não quero viver isso. Não retire de mim o teu Espírito, Senhor. No Antigo Testamento, o Espírito vinha e voltava. Hoje não acontece isso mais. Mas tem gente que fica sufocado, porque está mergulhado no pecado, quer ter vida de crente. A fé não nos deixa desistir em meio aos ventos fortes, porque aquele que nos guarda, a Bíblia diz que não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel nem sequer cochila, no Salmo de número 121. Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ah, o anjo está aqui, meu anjo da guarda está aqui do meu lado. Isso é conversa de idólatra. O que a Bíblia diz aqui é que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que traz de Deus
a ordenança de um anjo para me proteger, é o quanto eu temo a Ele, é o quanto eu creio nele, é o quanto eu tenho fé dele. É isso que mobiliza os anjos, e é Ele que manda os anjos. Nós não temos relacionamento com o anjo, não. Se um anjo aparecer para você aí com as asas bem bonitas, estende a mão para ele e diga: está repreendido em nome de Jesus, eu não tenho relacionamento com o anjo, não, eu tenho relacionamento com o Senhor. Por que isso, pastor? Que exagero. Não, a Bíblia fala que Satanás é capaz de se transfigurar até em anjo de luz. Cuidado, fica ligado. Salmo 91, verso 4 diz: e Ele o cobrirá com as tuas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmo 125, verso 2 diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor te protege, o Senhor protege aquele que tem relacionamento íntimo com Ele. Terceiro lugar, para que nós possamos ter Jesus no nosso barco e andar com Ele, tendo fé nele, corra todos os riscos da vida, mas nunca sem Deus, sempre com Ele. Mas a vida já é um risco total. Então, em todo o tempo, esteja com Ele, porque os riscos desafiam nossa fé. Mas aquele que crê no Senhor, a Bíblia tem promessa para ele: avance, vá, não pare. Jesus está sempre com aqueles que creem nele. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa Deus executar em sua vida todos os planos dele, porque Romanos 12, 2 diz: a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Por último, quarto lugar, não tire nunca os olhos do Senhor. Sabe por que os discípulos ficaram abismados com a atitude de Jesus em relação ao vento e à tempestade? Porque em todo o processo que a gente via da caminhada de Jesus junto com eles, em muitos momentos Jesus deixava eles em determinado canto e ia orar. Sabe o que isso significa? Que eles andavam com Jesus até um determinado ponto, mas em determinado ponto para lá Jesus estava sozinho. Teve uma vez que ele estava angustiado, já estava chegando já próximo à sua crucificação no Getsêmani. Ele foi com 3 discípulos orar, e quando ele estava orando, se retirou um pouco. Quando voltou, os caras estavam dormindo. Quem dorme na fé se assusta com o poder emanado do nome de Jesus. Quem dorme na fé não está acostumado em ver aquilo que para Deus é costumeiro. Quem dorme na fé não acredita que Deus pode mover os céus e a terra em detrimento a um ser humano que Ele ama. E vou te falar, tem muita gente nas igrejas hoje dormindo, tá? Dormindo. Você é de tal igreja? Ah, eu sou da igreja tal, pastor tal. Mas raramente vai lá. Nunca participa de nada, não aparece em nada, não se compromete com nada. Eu era de uma igreja grande antigamente. E às vezes eu encontrava com algumas pessoas longe assim, e tal. Aí me perguntava, eu sou pastor da igreja tal, em Campos e tal. Ah, eu também sou membro de lá. Aí eu cá comigo, nunca vi na minha vida. É porque a igreja é grande, né, pastor? Aí ninguém conhece a gente direito. Nunca vi na minha vida. Tem gente que é assim. É, mas nunca está. São essas pessoas que na hora que Jesus faz o milagre do vento, da tempestade, um olha para o outro e diz: uai, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Ei, crente, fica ligado.
Você não pode se relacionar com um Deus que você não conhece. Fica ligado, antenado. Esse Jesus que você conhece, que a Bíblia diz, está sobre ele todo o poder. Está sobre ele todo o poder. Ele é capaz de fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Mas para ele, criou todas as coisas, gente. Ele é poderoso. Aquele cachaça, daquele primo seu lá, daquele irmão, daquele parente seu lá, do nada Jesus pode tocar na vida dele assim, ó, ele devia ser transformado totalmente. Saulo era esse cara. Saulo era perseguidor de crente. Mandava prender, mandava matar. Do nada, Saulo está caminhando. De repente uma voz do céu diz: Saulo, Saulo, seu abestado, por que me persegues? Aí Saulo, quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia, aquele perseguidor se converteu a Jesus Cristo de Nazaré. E a partir daquele momento foi o maior evangelista de todos os tempos na Ásia e na Europa. Hoje ainda tem marcas do evangelho que Paulo espalhou por aquelas cercanias. E hoje nós lemos muita coisa do que ele escreveu aqui. Então Deus pode fazer o impossível aos nossos olhos, mas para ele, só o fato dele mexer com o coração de Faraó para libertar o povo lá no Egito, quantas vezes? 10 vezes Deus mudou o coração de Faraó. Ei, olha para mim, Deus pode mudar o coração duro daquele marido que só pensa em divórcio. Deus pode mudar o coração duro daquela mulher que já desistiu da família. Deus pode mudar o coração duro daquele jovem que é desonroso aos pais. Deus pode mudar tudo em todos. Ele que opera tudo em todos. Confia nele. Começa a ter esse relacionamento com ele hoje. Já demorou. Você já ouve sermão, ó. Quanto tempo você ouve sermão? Se fosse enrolar um filme aí, sua cabeça já estava desse tamanho. De tanto sermão que você já ouviu. Mas parece que não cola, não entra, você não crê, porque vive uma vida mesquinha, pequena. Está na hora de mudar isso, porque isso atrai sobre você as grandes tempestades que você tem. Então o fato de Jesus estar perto não significa dizer que nós estamos olhando para Ele. Tire os olhos do problema, tire os olhos da tempestade, tire os olhos do mar bravio, tire os olhos daquela dificuldade que você tem, tire os olhos daquela ameaça, tire os olhos e olhe para Jesus. Olhe para Ele, porque o seu olhar é eterno e santo e poderoso, e quando você parar de olhar para Ele, voltar os seus olhos para as suas lutas, você vai ver, acabou, foi embora, mas o negócio parecia tão enorme, com quem você está lidando, Ele é poderoso, quem está em seu barco é maior do que tudo. Ele criou os céus e a terra. Então, quando o Senhor ainda estava na praia com os seus discípulos, voltando no início do texto, Ele falou: vamos atravessar o mar. Deus te chama hoje para, junto com você, atravessar os mares da vida que você vai enfrentar. E dizer para muitas das suas tempestades: mar, cala-te, vento, parou. Está pronto para fazer isso. Se você está pronto para viver isso com Ele, hoje é o dia de entregar a sua vida para Ele. Na cabeça de Jesus, que estava e sabia de todas as coisas, a tempestade já era prevista. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer comigo e com você. Jesus já sabe das tempestades que vamos enfrentar. A sua presciência quer nos antecipar da maioria das perdas que vamos ter. Porque o caminho, muitas vezes, que nós estamos tomando, eu gosto de falar isso, lá na frente já tem o buraco preparado.
esperando para você cair. E Deus está chamando a gente hoje para mudar a rota. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Bota uma canga junto comigo e anda junto comigo, e alcançareis descansos para vossas almas. Ele já está prevendo na frente a sua tempestade. Começa a andar com ele hoje. Começa a mudar essa trajetória. Tem uma história que uma mulher cotidianamente passava numa estrada, carregando uma trouxa de roupa na cabeça. E em determinado momento, em determinado dia, ia passando um caminhoneiro por ela, e ofereceu uma carona. E ela subiu no carro, no caminhão, e passou todo o percurso com a trouxa de roupa na cabeça. E aí o caminhoneiro não se apercebeu disso, mas na hora que ele viu, ele disse para ela assim: ei, a trouxa está na sua cabeça, você não precisa carregar o peso, o caminhão carrega. Eu e você estamos no caminhão. Tira a trouxa da cabeça, tira o peso da sua cabeça. E aquela mulher estava tão habituada com aquilo que ela falou: eu nem me apercebi. Tem gente que a vida inteira está tão atormentada e vivendo de tantos destroços, que se acostumou com as perdas, e para eles, para elas, isso parece comum. Isso já se tornou um hábito. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje? Está na hora de você deixar esse peso, esse tormento, essa perseguição que teoricamente anda contra você, e foi a mesma que assustou Davi, para dizer para Jesus: Senhor, eu estou entregando tudo hoje, eu quero ter um relacionamento de entrega com o Senhor. As minhas tempestades não dou conta mais, não tenho poder para vencê-las, não tenho habilidade, não tenho nenhum tipo de retórica que resolva a minha vida. Eu preciso fazê-la romper esse momento com fé. Por isso eu não tenho o poder que o Senhor tem, mas se a tua palavra diz que o Senhor está demandando esse poder hoje sobre a minha vida, que o Senhor quer me salvar, que o Senhor quer me curar, que o Senhor quer me libertar e tirar de mim esse peso, eu preciso disso hoje. Já estou cansado, eu já estou, como diz o texto, sobrecarregado e oprimido. Eu preciso desse alívio. Eu estou entregando minha vida para o Senhor hoje. Eu me afasto. Promessa: hoje eu me afasto do pecado, porque de fato, o que o pastor falou aí é comigo. Eu tenho andado com esse povo, eu tenho andado longe do Senhor, eu não dei conta de que as tempestades são comuns a todos, e hoje eu preciso resolver essa questão na minha vida. Já que hoje é domingo de Páscoa, eu preciso que a Páscoa do Senhor reine na minha vida, a presença dEle, o sangue do Cordeiro me livre, me liberte, me cure, me lave. Eu preciso daquele sangue do Cordeiro que foi espargido na cruz, sobre mim, sobre a minha casa. Deus, minha casa está um caos, minha família está perdida, eu não sei mais o que fazer. Diga isso para Ele, diga isso para Ele na sua oração. E saia daqui hoje com a sua vida transformada, aliançada com Ele. Porque a Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos para que a partir de agora você seja protegido, guardado e liberto por Ele. Vamos orar? Ore comigo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.